Do Outro Lado do Espelho. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli. Pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 33. Sobrevivência da fé. Tomando a palavra, Sebastião Carmelita esclareceu. Os nossos irmãos que deliberaram viver nas regiões espirituais inferiores possuem uma organização semelhante à nossa. Consideram-se os proprietários da terra e os donos da situação, opondo-se ao governo divino. Os seus líderes são antigos membros da Igreja Católica que esperavam alcançar depois da morte o céu a que se julgaram fazer jus. Sem dúvida, um dos maiores entraves à evolução do espírito foi a crença na absolvição dos pecados, mediante a simples prática da confissão auricular, crendo-nos limpos de todos os equívocos e mazelas, apenas por expressá-las verbalmente aos ouvidos de uma criatura tão falha quanto nós, que, não raro, no confessionário, nos escutava entre o fastio e o tédio. Julgávamo-nos dispensados da renovação interior, sem a qual ninguém realizará o reino de Deus em si. A confissão era uma espécie de anestésico para a consciência, que dele poderia se valer, sempre que se visse constrangida pelo arrependimento. A penitência prescrita pelos sacerdotes não impunha a necessidade de se reparar o mal, com doações vultuosas à Igreja. Os pecados mais graves poderiam ser esquecidos pela lei. Decepcionados com a verdade que encontraram no além, que voluntariamente ignoraram em seu caminho jogo de interesses, amotinaram-se contra ela, opondo-se terminantemente a toda e qualquer reparação. Defendem as últimas consequências, os princípios que esposam. Creem na existência do Cristo, mas o consideram inacessível. Para eles, o Senhor é uma espécie de sonho inatingível para a humanidade, um modelo perfeito demais para ser seguido. Se mantivessem ilhados em seus propósitos, sem molestarem a ninguém, respeitando-lhes o livre-arbítrio, não nos restaria alternativa, senão a deixá-los entregues às próprias concepções. O problema é que as suas falanges têm procurado fazer adeptos, criando situações para os homens que lhes comprometem a evolução. O seu campo de trabalho é a terra, sobre a qual estudam os anseios de expansão de seu império. Olvidam a ascese espiritual, bloqueando as passagens para o alto, mas operam no mundo, transfigurados em obsessores. E coisa curiosa, a sua estratégia de domínio está concentrada na religião. Poucos se importam com as outras áreas do conhecimento humano. Invadindo, feito o joio, que se alastra no meio do trigo, os templos consagrados à fé, independente da crença religiosa, desfiguraram os ensinamentos do Cristo e manipularam os seus pastores. Sabem que o escândalo moral dissemina a descrença e, por esse motivo, induzem os religiosos a se contradizerem. Não se preocupam tanto com os chamados frequentadores das casas de fé. De preferência, concentram esforços sobre os que ocupam a tribuna e sobre os que são chamados pela posição que ocupam na comunidade a maiores testemunhos na exemplificação e na coerência. Chegam ao extremo de cooperarem com a subida de determinado líder religioso, para em seguida, caprichosamente, promover-lhe a queda. Acompanhando o raciocínio de Carmelita, quebrei o protocolo e perguntei em meio à sua fala: agem também assim contra os espíritas? Como não, Inácio? Para eles, na atualidade, o espiritismo que se sobrepõe, ou melhor, que se propõe
reviver o cristianismo em sua pureza original se constitui de maior ameaça, principalmente porque a filosofia espírita lhes identificou a intenção, ou seja, estudando a saciedade o problema da obsessão, suas técnicas e causas, bem como os métodos para se combater com eficiência. Allan Kardec ergueu o pano sob o qual se ocultavam nos bastidores. No entanto, a sua estratégia sobre os espíritas tem se refinado. Evitam o confronto face a face, agindo de maneira discreta e sutil. À distância, trabalham na constante missão de pensamentos, fragilizando aos poucos a resistência moral e intelectual dos nossos companheiros de ideal que ainda mourejam na carne, incutindo-lhes ideias de desânimo e de fracasso, levam-nos gradativamente a desistir da perseverança. Tentam convencê-los da inutilidade de seus esforços no bem, aproveitando-se de que o maior conhecimento da doutrina enseja ao seu seguidor um maior conhecimento de si mesmo. Quantos espíritas, passada aquela fase inicial de entusiasmo, caem na apatia por verificarem que não se conseguem vencer de improviso as imperfeições que acalentam há séculos. Engendram-lhes, então, terríveis dramas de consciência que, no mínimo, os fazem cruzar os braços e se afastarem da tarefa em que, devagar, fortaleceriam a vontade. Após efetuar pequena pausa em sua alocução, Carmelita continuou. Não fosse pela determinação e pela coragem de alguns poucos adeptos do espiritismo, a doutrina não caminharia. Graças aos seus rotulados de fanáticos, os que ousam ir um pouco além do habitual, é que o ideal espírita respira e sobrevive no mundo. Quanto a isto, não tenham a menor dúvida. Se não contássemos com os que, inclusive, se prejudicam profissionalmente e, por vezes, sacrificam mesmo a tranquilidade da própria vida familiar, a fé raciocinada não fermentaria e não seria o pão com que se tem apresentado a fome de consolo e de esclarecimento da multidão faminta. O determinismo no trabalho do bem cria uma espécie de couraça contra o assédio das entidades infelizes que procuram manobrar o ânimo de quantos se revelam bem intencionados. Mas o que acontece se não os atingem diretamente? Insisti, não contendo o anseio de um pouco mais saber. É o que você mesmo, Inácio, se cansou de dizer em seus escritos e de ver no cotidiano do sanatório. Procuram alcançá-los através dos familiares aos quais devotam particular afeto. A obsessão indireta seria o termo correto. Desferem impiedosos ataques contra os filhos dos médiuns, contra os cônjuges dos companheiros firmes na doutrina, levando-os à infidelidade conjugal ou à intolerância, contra a situação socioeconômica do grupo doméstico, fazendo coincidir a promissora adesão ao espiritismo de um de seus membros com as dificuldades que faceiam. A imaginação para o mal é fertilíssima. A gleba em que o Senhor tem procurado lavrar, por enquanto, é mais propícia à erva daninha do que ao bom grão. Como se desejasse sintetizar para que o assunto inicial de seu diálogo conosco fosse retomado, Carmelita esclareceu. A obsessão envolve um planejamento meticuloso. Não estamos nos referindo àquela obsessão de caráter particular, mas sim
àquela que interessa à cúpula das trevas. Os médiuns, sem consciência de que o são, existem em toda parte, elementos da família mediunizados, sem que disto suspeitem, recriminam os confrades que se devotam à causa, rotulando-os de indiferentes e omissos para com o que acontece dentro de casa. Sem dúvida, limites carecem ser esclarecidos, e o bom senso deve nos nortear em toda e qualquer atitude. Não podemos relegar ao esquecimento os nossos deveres primordiais. Todavia, a pretexto disto, não podemos fugir ao compromisso que extrapola as obrigações pertinentes a qualquer um que viva em regime de interdependência. A inquirição de Jesus aos apóstolos ainda hoje ecoa, sem resposta, na acústica de nossas consciências. Que fazeis de especial? Ninguém está no mundo para servir com exclusividade a si ou àqueles que se lhe fazem objeto de afeição imediatista. Carmelita tinha razão. Quantas vezes eu ouvira à boca pequena comentários à margem daqueles que me integravam à parentela. Inácio, está perdendo tempo com essa história de espiritismo. Um homem formado em medicina no Rio de Janeiro, com uma carreira brilhante pela frente, poderia ficar rico. Ainda bem que os autores de tais impropriedades não se atreviam a me dizê-las diretamente. Conhecendo a minha têmpera e a minha língua, se contentavam em me provocar num raio de alguns quilômetros de distância.